A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Graças a Deus por mais um dia estarmos aqui para falar do Senhor, para falar e conhecermos mais de Deus, os seus atributos. E antes de aprofundarmos a nossa lição, iniciarmos esta lição, que é a lição 11, eu quero fazer uma breve oração apresentando esse trabalho às nossas vidas para que Deus venha se revelar a mim e a você. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eu te agradeço por estar aqui. Eu te peço perdão por meus pecados. Peço-te que o Senhor revele-te a nós pela tua infinita graça e misericórdia. Peço a ti que o Senhor abençoe cada irmão e cada irmã que estará assistindo esse vídeo. Em nome de Jesus, amém. Então hoje nós iremos falar sobre a lição 11, que é sobre os atributos de Deus da nossa revista, Atributos de Deus da revista Betel, da editora Betel. É a aula de hoje que nós iremos estudar. Como você pode ver aí na sua tela, nós iremos estudar sobre a soberania, a imutabilidade e a eternidade de Deus. Os fundamentos da nossa aula de hoje, meus irmãos, são: o texto áureo está em Salmos 90, versículo 1. Senhor, tu tens sido nosso abrigo sempre, de geração em geração. Os objetivos são 3. Primeiro, vamos destacar a imutabilidade de Deus. Segundo, vamos comentar sobre a eternidade de Deus. E terceiro, vamos mostrar a sabedoria de Deus. Em primeiro lugar, vamos conhecer o primeiro atributo desse vídeo de hoje, que é a imutabilidade. O que é imutabilidade, professor Zéias? Qualidade, estado ou condição de imutável. O que diz a Bíblia sobre essa qualidade de Deus, sobre esse atributo de Deus? Vamos para Salmos 102, do verso 26 ao 27. Outrora fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles se desgastarão como um manto. Tu, como a roupa, os trocarás e serão abandonados. É importante destacar que todo esse nosso estudo de hoje, com base nesses atributos de Deus, nós tiramos da Teologia Sistemática de Millard Erickson. Agora vamos tecer algumas características desse atributo de imutabilidade de Deus. Em primeiro lugar, não há mudança quantitativa. Deus não pode aumentar em nada, porque Ele já é a perfeição. Tampouco pode diminuir, pois se o fizesse, deixaria de ser Deus. A natureza de Deus não sofre modificações. Todas essas afirmações são de Millard Erickson. O que diz a Bíblia sobre todas essas características? Vamos para Número, capítulo 23, versículo 19. Deus não é ser humano para que minta. Sobre a imutabilidade de Deus, não há mudança qualitativa. Deus não muda suas ideias, planos ou ações. Vamos para Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Em verdade, eu, Yahvé, o Senhor, não mudo. Por essa razão, vós, ó filhos de Jacó, não sois completamente destruídos. Tiago, em 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há oscilação, como se vê nas nuvens inconstantes. Deus, Ele continua o mesmo, Ele é eterno em sua quantidade e em suas qualidades. Mas agora tem uma pergunta que não quer calar. Vamos para a tela. O que fazer das passagens em que Deus parece mudar de ideia? O que a gente tem como resposta, como explicação das passagens bíblicas em que Deus muda de ideia? Por exemplo, vamos para Gênesis, capítulo 6, versículo 6. Então o Senhor entristeceu-se muito por haver criado os seres humanos sobre a terra. E esse sentimento feriu profundamente seu coração. Em outras passagens bíblicas, em outras versões, esse entristeceu significa o quê, professor? Significa que Deus se arrependeu de ter feito o homem, ter feito a humanidade. Agora, essa pergunta ela pode ser explicada de acordo com essas seguintes respostas aqui. Vejamos bem. Primeira, algumas delas devem ser entendidas como antropomorfismo e antropopatias. Mas o que é isso, professor?
O que é isso? O que tem a ver isso aí com Deus e conosco? Olha só, observação, o antropomorfismo e o antropopatismo são recursos de linguagem que atribuem características humanas a Deus com o objetivo de descrevê-lo. O antropomorfismo significa em forma humana, do grego anthropos, humano, e morfe, forma. Já o antropopatismo significa em sentimento humano, do grego anthropos, humano, e pathos, sentimento. Essa afirmação, essa explicação é do Millard Erickson. Então, uma das formas da gente entender de Deus mudar de ideia, como foi no Gênesis, em relação também a Jonas e tudo mais, é das formas que Deus se revela, né, para o homem através do antropomorfismo e também do antropopatismo, né, onde Deus assume sentimentos humanos e formas humanas também, para que a gente possa compreender, né, as razões e os propósitos de Deus. A segunda resposta para essas perguntas a respeito de Deus mudar de ideia está aqui nessa explicação. O que parece mudança de pensamento pode, na realidade, ser uma nova etapa na concretização do plano de Deus. Entenderam, meus irmãos? Mais uma vez, né? O que parece essa mudança de pensamento pode, na realidade, ser uma nova etapa na concretização do plano de Deus, porque Deus é um Deus de propósitos. Vamos para a Bíblia para a gente entender melhor isso aí. Jonas, capítulo 3, versículo 4. Jonas entrou na cidade e caminhou por ela por um dia inteiro, proclamando: eis que daqui a 40 dias Nínive será destruída. Olha só, Deus já tinha uma determinação: irei destruir a cidade de Nínive. Mas já no versículo 10, diz assim, do capítulo 3: Deus observou tudo quanto fizeram, como se converteram do seu mau caminho e abandonaram a violência. E atendeu às orações do povo, voltou atrás e não destruiu a cidade como havia ameaçado. Deus, ele é um Deus de propósito. Quem pode frustrar os planos do Senhor, como diz lá em Jó? Porque muito bem sei que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Então, nós podemos errar, nós podemos ser falhos, nós somos mutáveis, nós mudamos, mas Deus, ele não muda. Os planos de Deus não mudam, mas basta que nós nos convertamos ao Senhor, nos arrependamos dos nossos pecados e Deus cumprirá os seus propósitos. Por fim, a terceira resposta para aquela indagação do porquê Deus mudar de ideia, já que ele é imutável, o que Millard Erickson fala? Algumas mudanças aparentes de ideia são mudanças de orientação que resultam de um relacionamento diferente com Deus. Deus não mudou quando Adão pecou. Antes, a raça humana caminhou rumo a seu desfavor. Então Deus, ele não mudou o propósito. Ele fez o homem, a humanidade, para que tivéssemos um relacionamento com ele, de pai para filho, de criatura para criador. Nós é que mudamos, mas os planos do Senhor jamais mudaram. Por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é propósito do Senhor, mas basta que venhamos crer em Jesus. Agora vamos estudar sobre o segundo atributo deste vídeo de hoje. É a eternidade de Deus. A eternidade de Deus diz respeito ao quê? Deus é infinito e ilimitável quanto a espaço, tempo, conhecimento e poder. Sendo assim, Deus, ele é eterno. A sua infinitude, ela é eterna, dura para sempre no que diz respeito a espaço, tempo, conhecimento e poder. Vamos para a Bíblia, Isaías 57, versículo 15. Porquanto assim afirma o alto e sublime, aquele que vive para sempre e cujo nome é santíssimo, habito no lugar mais majestoso e santo do universo. Contudo, estou presente com contrito e humilde de espírito, a fim de proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração e um novo alento ao coração arrependido. Agora, vamos entender um pouco mais sobre a eternidade de Deus no que diz respeito a espaço, segundo Millard Erickson. Deus, ele é onipresente, a sua onipresença. Não é adequado pensar que Deus está presente no espaço. Ele é eterno, ele que criou o espaço.
Nós já estudamos nos vídeos anteriores que Deus ele é transcendente, ele transcende, mas também ele é imanente, né? Então não é adequado pensar que Deus está presente no espaço. Com Deus a questão da localização não se aplica. Deus ele não se restringe a esse espaço, a essa geografia, a esse tempo. Deus é quem deu existência ao espaço e ao tempo. Não há lugar em que Deus não possa ser encontrado. Como diz lá em Salmo 139, se você for à profundeza dos oceanos, lá estarei. Se você fizer casa entre as estrelas, lá estarei. Se for até para a sepultura, lá ele estará. Vamos para a Bíblia. Atos 17, versículo 24. O Deus que criou o universo e tudo que nele existe é o Senhor dos céus e da terra. E não habita em santuários produzidos por mãos humanas. Isto é, Deus ele não está limitado a esse espaço geográfico. Deus ele não está limitado a apenas um templo de uma igreja. Deus ele não está limitado também apenas a nós. Deus ele transcende tudo isso, como diz a palavra de Deus, que Deus ele está sentado no seu trono e a terra é o estrado dos seus pés. Jeremias 23, versículo 23. Portanto, assim indaga o Senhor: sou eu apenas Deus de perto? Não sou eu também Deus de longe? Veja só como Deus ele é eterno, né? Ele transcende todo esse espaço do qual nós vivemos e conhecemos. Sobre a eternidade de Deus, no que diz respeito ao tempo, vamos conhecer um pouco mais dessas características do atributo de Deus, a eternidade. Ele existia antes de começar o tempo. Ele não é mais velho hoje do que um ano atrás, pois infinito mais um não é mais que infinito. O fato de Deus não ser limitado pelo tempo não significa que ele não tem consciência da sucessão de pontos do tempo. Vejamos bem o que Erickson fala sobre isso aí. Essa transcendência sobre o tempo é comparada à pessoa que se assenta numa torre para ver um desfile. Ele vê todas as partes do desfile em diferentes pontos da rota. É assim que Deus é soberano, é assim que ele é eterno, é assim que ele transcende, é assim que ele conhece cada um de nós. Ele sabe o início, o meio e o fim da vida de cada um de nós. Judas 25, que fala, Judas, sobre isso aí. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todas as eras, agora e para todo sempre. Amém. Agora, a eternidade de Deus no que diz respeito ao conhecimento. Deus ele é eterno em conhecimento, é infinito em sabedoria e conhecimento. Vamos conhecer mais. Seu entendimento é incomensurável, isto é, não tem como medir, meus irmãos. Deus tem acesso a todas as informações, sobre tudo, sobre todos. Vamos para a Bíblia, que diz em Romanos 11:33. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Hebreus 4:13. E não há criatura alguma incógnita aos olhos de Deus. Absolutamente tudo está descoberto e às claras diante daquele a quem deveremos prestar contas. Deus ele é eterno em poder. Vamos acompanhar. Deus é capaz de fazer todas as coisas que sejam dignas de seu poder. Ele é eterno em poder. Nós não podemos medir a sua sabedoria, nós não podemos medir a sua atuação, nós não podemos medir o seu poder, porque ele é eterno, é infinito o seu poder. E sobre o seu poder, sobre a sua onipotência, é o assunto da nossa próxima aula, do nosso próximo vídeo do nosso canal. Mas vamos para a Bíblia para a gente fechar esse assunto da sua onipotência. Gênesis 17, versículo 1. Quando Abrão completou 99 anos, o Senhor lhe apareceu e declarou: Eu sou El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser íntegro. Quem afirmou que é todo-poderoso? O próprio Deus. Ele afirmou, e a palavra de Deus fala que Deus é a verdade. Jesus falou que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus ele não é homem para que minta, como já temos estudado na aula de hoje, né? Deus ele não muda, como fala em Tiago, onde não há sombra de oscilações. Ele não é como as nuvens inconstantes. Se Deus afirmou, está afirmado. E por fim, meus amados, nós vamos agora caracterizar uma das qualidades de Deus, que é sobre a sua soberania. A soberania de Deus.
O que é isso, professor? Segundo a nossa revista Betel 2021, segundo trimestre, a soberania de Deus, ela é suprema, é uma autoridade suprema. O que é a soberania, professor? É a capacidade de impor a vontade própria, em última instância, para a realização do direito justo. Qualidade máxima de poder, é uma, integral e universal. Está relacionado ao quê? Governo. A soberania de Deus está relacionada sobre o quê? O seu governo, o seu poder. Tudo está sob o seu controle. A palavra de Deus diz que Ele sabe até quantos cabelos tem nas nossas cabeças, se uma folha vai cair, Ele sabe. Como diz o hino da Shirley Carvalhais: não caia uma folha da árvore se Deus não deixar. Deus pode fazer fluir água da rocha. Tudo isto existe porque nosso Deus é o maior. Vamos para a Bíblia, Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17. Pois Yahvé, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o único e grandioso Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade, nem aceita presentes e ofertas para torcer a justiça. A soberania de Deus é sobre todos. Vamos para a Bíblia. Isaías 40, do versículo 15 ao versículo 17. Acompanhemos. Na verdade, todas as nações do mundo são como uma gota d'água num balde, como um grão de poeira na balança. O Eterno carrega as ilhas distantes como se fossem grãos de areia. Em toda a região do Líbano não há animais suficientes para realizar um sacrifício como Deus merece, nem mesmo árvores suficientes para queimar este holocausto. Diante da presença do Eterno, todas as nações juntas são como nada. Para eles são sem valor e menos do que nada. Isaías 40, 15 ao 17. A palavra de Deus é muito clara sobre quão grande é o nosso Deus, quão grande Ele é, quão grande Ele é poderoso, soberano, infinito sobre todos. E para concluirmos, meus irmãos, a soberania de Deus, ela não anula a responsabilidade pessoal minha e sua. A vontade soberana de Deus não passa por cima do livre-arbítrio que Ele deu ao homem. Lembremos do Gênesis, quando Deus falou que eles poderiam comer todas as frutas do jardim, menos aquelas que estavam lá no meio. Ele proibiu, porque a partir daquilo ali, se eles fizessem aquilo ali, eles pecariam e ali viria a morte. Então, assim, o livre-arbítrio foi uma autonomia que Deus deu para o homem. E é importante destacar que a soberania de Deus também está relacionada com a vontade permissiva e diretiva de Deus. Olha só, o que é a vontade diretiva de Deus? A Bíblia vai explicar para nós. Jonas 1,17. Entre mentes, Yahvé, o Senhor, fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro desse peixe durante 3 dias e 3 noites. E isso foi a vontade de Deus, a vontade diretiva de Deus. Agora, a vontade permissiva de Deus, a gente pode acompanhar em Jonas capítulo 1, versículo 3. Entretanto, Jonas decidiu fugir da presença de Yahvé, o Senhor, e partiu na direção de Tarsis, isto é, jaspe amarela. Descendo para a cidade de Jope, ou seja, Formosa, encontrou o navio pronto a zarpar para Tarsis, pagou a passagem e embarcou nele a fim de ir para a cidade de Tarsis, tentando escapar da presença de Yahvé. Essa foi a vontade permissiva. Deus nos dá permissão. Se a gente não quer seguir a Deus, Deus ele nos deixa, nos deu essa liberdade. Mas isso não quer dizer que Deus não é soberano. Meus irmãos, eu queria agradecer muito a vocês pela sua participação. Apresente a Deus a minha vida em oração. Deixe suas sugestões, seus comentários. Que Deus abençoe cada um de vocês. Na paz do Senhor Jesus.